Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal. Espero que vocês estejam bem. Estamos vindo de uma maratona aí de lives, vídeos semanais, muita informação, né, sendo transmitida aí para todos, muitas perguntas, todo mundo aí mandando seus comentários, cheio de dúvidas com relação aos assuntos que nós viemos tratando aí. Chegou o momento de começar realmente a revelar o que nós aprendemos, conquistamos, viemos pesquisando aí nesses anos todos, né, em Dáquila. Como muitos de vocês ainda não conhecem o nosso trabalho, gostaria de pedir a todos para que possam rever os vídeos antigos, né, as lives anteriores, e que possam também organizar melhor as perguntas, né, quando forem mandar aí no bate-papo. Então, muitas pessoas estão mandando aí as perguntas e sem assistir os vídeos sequenciais. Como nós estamos vindo de uma maratona de lives, uma complementa a outra. Houve uma certa didática, né, na formulação dos temas. Então, quem está chegando agora, quem viu apenas o vídeo anterior, né, e está aí meio perdido, sem saber se situar um pouco no conteúdo, sugiro que vocês deem uma olhada nos vídeos anteriores, né, nem precisa ver todos, mas assim, as lives que chama mais atenção para os temas que nós estamos tratando aqui. Nós estabelecemos esse compromisso de transmitir e divulgar para todos as informações, os conhecimentos, os resultados das nossas pesquisas, de uma forma que Dáquila pudesse estar junto conosco nessa propagação aqui no canal, e estamos fazendo isso já há alguns meses, né? Como vocês vêm acompanhando aí. Então chegamos no momento que algumas revelações foram feitas para todos. Nós sabíamos que esse dia ia chegar, a importância de transmitirmos certas informações se baseia no movimento que está acontecendo aí no mundo com relação às lideranças mundiais, aos governos do mundo, a esse sistema que controla a humanidade, tendo em vista o movimento que eles fizeram. Eles tomaram uma decisão, não é, de agir contra a população. Sabemos que é uma situação completamente armada artificialmente e foi-nos orientado que deveríamos contra-atacar no sentido de mostrar a verdade sobre o que está acontecendo, expor, né, para as pessoas o que realmente está acontecendo, o que eles estão fazendo, e a gente vem passando para todos aí algumas informações com relação ao Starlink, o que é essa tecnologia, né, que eles soltaram aí no céu, que muitos estão vendo passar aí, várias luzes enfileiradas durante a noite, ninguém está entendendo mais nada, eles dizem que são satélites, na verdade não são tecnologias desses controladores do mundo, dessas raças que estão por trás aí dos governos, né, nós conhecemos como os Anunnakis. Então, o campo de proteção, campo eletromagnético que envolve o sistema Terra, aqui principalmente do primeiro anel, está sendo desligado. Aqueles que estavam aqui dentro, né, estão querendo sair, estão querendo escapar, vamos dizer, e voltar para os anéis deles. Então eles estão se mobilizando aí no céu para tentar encontrar o que os nossos amigos chamam de comportas do céu, ou seja, algumas aberturas que existem que dão a passagem, a possibilidade, né, de interagir e voltar entre um anel e outro. Isso não era possível antes devido ao campo de proteção, né, que existe em torno do primeiro anel, porque isso foi colocado e criado há muito tempo atrás, justamente para que nenhuma raça de outros anéis pudesse mais entrar aqui, invadir a Terra onde nós estamos, e aqueles que estavam aqui dentro não conseguiriam sair. Como eles ficaram aqui dentro, eles estão reagindo agora, né? Porque eles perceberam que não vão conseguir ficar muito tempo aqui, devido ao prolongamento de vida deles. Então eles querem sair e ao mesmo tempo querem ficar, devido ao que eles construíram aqui, o império de poder que eles construíram, né? Os laranjas, aqueles que trabalham para esses grupos, né, os filhos dos filhos híbridos que eles têm na Terra, os seres humanos que estão nas lideranças mundiais, esses governantes que estão aí na fachada, né, do poder, porque quem manda não são eles,
são outros grupos que estão por trás, eles estão aí brigando entre eles, estão causando esse conflito mundial para ver quem vai ter posse do território quando os chefões, né, os caras que estão aí por trás, os grandes Anunnakis, forem embora. Então eles estão brigando entre eles, porque eles não têm mais o respaldo e a segurança que eles tinham antes. E eles sabem que um outro grupo está chegando, um grupo que vem para ajudar a humanidade. Um grupo que sempre esteve aí, mas que agora é o momento da intervenção, é o momento da mudança de ciclo, né, que está acontecendo, e estes seres, essas raças que estão aqui e que não são daqui, não vão aguentar essa inversão, essa janela, essa mudança de ciclo da onda moduladora que está acontecendo. Então eles estão até com medo de morrer. Então eles querem sair, eles têm que sair e voltar para o mundo deles lá, para as terras deles. Por isso que está acontecendo essa confusão toda. E nós sabemos que o nosso grupo, os nossos parceiros, né, estão se mobilizando aí justamente para impedir que eles façam algo contra a humanidade. Então eles estão colocando essas tecnologias aí do Starlink e é muito perigoso, porque essas tecnologias emitem ondas eletromagnéticas, pulsares de quasar, que se chama. E essas ondas quasares emitem uma frequência que prejudica a saúde humana. Eles querem afetar a nossa saúde, dizimar a população aos poucos, né, através dessas armas tecnológicas aí. E os seres, nossos amigos, não vão deixar isso acontecer. Eles disseram que vão pulverizar essas tecnologias que estão no céu aí. Então vai começar a cair Starlink para tudo quanto é lado, vai começar a acontecer essa chuva de meteoros, né? Fogo no céu, vários fenômenos no céu, como se tivessem coisas pegando fogo e caindo, que na verdade são nossos amigos destruindo e pulverizando essas tecnologias do governo oculto que está no céu aí, que eles chamam de satélite, né? Mas não são. Então, gente, vocês vão achar muito interessante o que nós presenciamos lá na sede de Dáquila Pesquisas. Queria dar boa noite para Diana. Boa noite, Diana. E aí? Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Então, pois é, Rafa, eu fico muito feliz com o seu convite. Já tem 11 anos que eu faço parte do grupo do Dáquila e eu presenciei muita coisa já incrível, assim, e é aquilo que eu digo, né? Não tem como desver o que eu vi. E não foram poucas coisas, não foram poucas experiências, e são experiências que fogem um pouco de quando você está ali vivendo somente na teoria, no estudo, né? São experiências práticas do dia a dia. E isso é que me fez continuar até hoje neste grupo, mas eu gostaria, sim, de contar sobre este dia especificamente, né, Rafa? Você estava nessa viagem, Rafa, também? Que aconteceu isso? Tava. Vou situar um pouco o que a gente está falando aqui. O objetivo nosso hoje, pessoal, é contar algumas experiências que a gente teve. A Diana já está há Isso. 11 anos, né? Eu estou há 10 anos. Nesse período, nós tivemos muitas experiências. E acho legal a gente contar para vocês um pouco das nossas experiências, né? Uma delas tem a ver com o que eu estava falando antes, dessa manifestação que ocorre no céu, e muitas vezes a gente acha que é satélite, estação espacial, essas coisas aí que a NASA e as agências falam que estão aí. Na verdade, não é nada disso, né? São tecnologias muito além do que a gente pensa, tecnologias aéreas, e não é nada do que eles falam, né? Tem a ver com essas naves, vamos dizer, do governo oculto, dessas raças que estão por trás dos governos. Teve um momento do nosso treinamento em Dáquila, né, Diana? Estávamos todos reunidos, né, em algum ponto lá do Dáquila. Agora eu não vou lembrar exatamente qual era o ponto, mas eram muitas pessoas. Acredito que mais de 300 pessoas neste ponto. E a gente estava em conversação com esse nosso parceiro, o Bilu. Ele estava conversando, a gente sempre está recebendo muita informação durante, né, as conversações, anotando, gravando. E, de repente, ele falou assim, pessoal, daqui 1 ou 2 minutos vai acontecer uma coisa surpreendente. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o que nós, né, como parceiros dessas 49 raças, podemos fazer. E nós iremos derrubar uma tecnologia do GO, no caso,
para que vocês vejam a real parceria que existe da gente com todos vocês. E é uma tecnologia que está trazendo malefícios para a população. Aí, de repente, ele falou, olhem todos para... Eu não lembro se ele falou, olhem, acho que foi para a direita, alguma coisa assim. E aí todo mundo olhou, todas essas pessoas. A gente ficou olhando para o céu, sem entender nada. E aí, de repente, a gente viu uma bola de fogos rasgando o céu e se dividindo em vários outros pedaços, espocando, explodindo, e ela foi percorrendo o céu, assim, foi a coisa mais incrível, mais linda, uma das coisas mais lindas, na verdade, que eu já vi em toda a minha vida. Até hoje, isso foi uma das maiores comprovações que eu tive, tipo, da nossa parceria com esses amigos. Ele disse para nós assim, nós vamos mostrar para vocês a nossa tecnologia e vamos pulverizar uma arma que o governo oculto colocou aí no céu. Eles acham que vão matar as pessoas através de pulsos eletromagnéticos nos próximos 3 meses, para gerar câncer e várias doenças nas pessoas. E eles dizem que é uma mini estação espacial que está aqui, né, próximo do Brasil, indo para o Paraguai, Argentina e para o Chile, faz uma órbita aqui em cima. E nós vamos destruir essa tecnologia e vocês vão assistir. Então todo mundo ficou assim, impressionado, né, com aquilo. Aí ele mandou nós irmos para um ponto, né, Diana? E ficamos olhando para aquele quadrante do céu onde ele falou. Ele disse, olhem para aquela região no céu e fiquem lá. De repente, aconteceu o que a Diana disse. Vou mostrar para vocês aqui uma pessoa no Mato Grosso do Sul, perto lá da região, filmou na mesma noite o que aconteceu. Foi muito interessante. É meteoro, cara. Que louco, Luizinho. Cara, que coisa fantástica, maluco. Isso é ímpar, cara. Isso é raro, velho. Cara, que chique. Isso é 1 em 1 milhão, cara. É meteoro, cara. Que louco, Luizinho. Cara, que coisa fantástica, maluco. Isso é ímpar, cara. Isso é raro, velho. Nós somos privilegiados, Luizinho. Cara, que chique. Isso é 1 em 1 milhão, cara. Foi uma ação dos nossos amigos, né? Eles derrubaram essa tecnologia aí. Foi incrível no dia, porque vocês imaginam, é a gente num ponto lá, fazendo um trabalho no meio da fazenda, vem o ser, fala com a gente, diz o que vai acontecer, preparando a gente, antevendo uma situação no céu. E acontece aquele show de luzes, né, explodindo o negócio. Então, pessoal, o que acontece? Nessa parceria, né, nesse desenvolvimento que nós temos, ocorrem muitas manifestações, muitos fenômenos, né, até que para que nós possamos compreender e desenvolver nossas habilidades, ou seja, para que nós possamos chegar também nesse nível de consciência e de desenvolvimento mental, físico, para despertar também nossas habilidades. Então eles nos mostram a parceria que eles têm conosco justamente para motivar a gente a ter justamente estas provas, né, para que nós possamos sentir essa motivação de continuar buscando o conhecimento, buscar todo esse desenvolvimento nosso. Dentre os fenômenos que acontecem, teve um que foi muito interessante que eu pude presenciar logo no início, né, quando eu estava começando o meu treinamento. Eu tinha que estar tentando realizar o contato, gerar a frequência, né, que nós falamos, porque não é fácil você gerar a frequência de conversação, o contato com eles, né? Às vezes demora. Então eu estava fazendo um trabalho, eu tinha que conseguir gerar a vibração e a frequência para que acontecesse aquela manifestação. Foi quando o Bilu apareceu e disse para mim o seguinte: pegue uma pedra no chão e mentalize nesta pedra que, ao jogá-la, né, para frente, para o mato, enfim, ela irá voltar na sua mão, através do seu comando mental. Eu falei, nossa, mas isso aí impossível, né? Como é que eu vou fazer uma pedra que eu jogar voltar na minha mão? Ele disse, pegue uma pedra no chão, olhe bem para a sua pedra, né? Marque ela, grave bem ela e jogue. Aí o que eu fiz? Eu joguei a pedra.
lancei assim o mais longe possível que vocês possam imaginar e mentalizar a pedra voltando. Eu ouvi aquele barulho da pedra voltando, pá, 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 batendo, daqui a pouco a pedra caiu na minha mão. Pô, eu olhei, a pedra estava na minha mão. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é possível. Eu era novo ainda lá, né? Estava começando. Tem mais de 10 anos isso. Quando eu vi a minha pedra voltar na minha mão, foi assim, surreal, surpreendente essa experiência. Foi uma das provas que eu tive, né? De que realmente algo acontecia ali que é totalmente fora do normal. E aí naquela época eu não tinha ainda visto o Bilu na minha frente, né? Tido um contato mais próximo. Eu estava conversando com ele, era a voz dele que eu estava ouvindo, né, na mata. Então, eu ainda tinha algumas dúvidas, né? Ainda tinha alguns questionamentos. Queria ter alguma experiência que realmente mostrasse para mim que aquilo era real. E essa experiência foi fantástica, né? Foi fantástica. Você teve essa também, Diana? Essa experiência da pedra que volta na sua mão? Como é que foi? Tive essa experiência. Foi em Brasília, numa atividade que a gente estava tendo aqui, né, em Brasília. E aí eu também estava mentalizando essa questão, né? Eu peguei a pedra e eu assinei, fiz um desenho que só eu saberia que era minha, não era, né? Não podia ser uma pedra de qualquer outra pessoa. Então, coloquei um desenho meu, mentalizei antes de jogar a pedra. Eu estava no meio do mato, assim. Então, eu joguei a pedra muito longe, o máximo que desse. E aí, depois, eu consegui gerar essa frequência e fiz a pedra voltar exatamente na minha mão. E aí, quando eu recebi a pedra de volta e ela caiu assim, tinha o mesmo desenho que eu tinha feito. Eu tenho ela guardada ainda até hoje. Foi marcante, assim. Não, impressionante, né? Porque eu já tive outras oportunidades também, já vi várias pessoas passando por essa experiência. Quase todos, né, que estão nas antigas lá no treinamento, passaram por essa experiência da Sim. pedra que volta na mão. É impressionante. Impressionante mesmo. E não pedra, às vezes outros objetos, né? Teve uma pessoa que fez a chave do carro dela voltar na mão dela, né? Com a ajuda do treinamento lá, com a orientação dos seres, dando o comando mental. E tudo isso, gente, Sim. é treinamento, né? Eles nos passam exercícios, treinamentos para esse desenvolvimento. E eles dizem que isso nos leva a uma frequência cerebral cada vez mais alta, que é tudo que a gente vem falando aqui no canal, atividade cerebral, né, desintoxicação, exercícios, carga elétrica alta, faz parte de todo esse desenvolvimento. Se você me permite, eu posso contar um outro dia também bem interessante, aonde eu estava num cômodo, e aí eu peguei uma pedra também, coloquei perto da janela, e consegui fazer uma ativação bem interessante, puxando a energia para o frontal, né? Que não sei se você, Rafa, já falou sobre isso, mas é muito interessante. Eu estava bem acordada, bem alimentada, né? Carga elétrica, que a gente faz muito exercício físico lá durante o dia. E aí eu fechei esse aposento, né? Onde estava essa pedra, fui para um outro aposento e puxei também essa energia da emoção muito forte e consegui fazer com que a pedra ela caísse ao meu lado. Então, ela saiu do outro aposento, até com a porta fechada, e se materializou do meu lado. Então, assim, e isso não sou só eu, gente. Muitas pessoas do Dáquila já conseguiram fazer esse tipo de fenômeno. E, assim, o que acontece? Quando você faz esse tipo de fenômeno, um ou outro, enfim, todos eles, você deixa aquilo arquivado no seu subconsciente e é como se você tivesse aquela habilidade ativa já. Então, se você precisar de algum motivo desse tipo de frequência, acessar esse tipo de frequência, por você já ter feito isso, ela se torna muito mais fácil de ser realizada e experienciada novamente. Não é isso, Rafa? Exatamente. A gente vai girando a frequência, né, e vai aumentando o nosso potencial mental e equalizando as ondas cerebrais, sincronizando a atividade cerebral e dando passos cada vez maiores nessa frequência que nós chamamos transmutativa, né? Acompanha um desenvolvimento mental. Então, quanto mais a gente se desenvolveu, né, passo a passo nesse treinamento, mais experiência a gente foi tendo. Então, começou com essas materializações, teletransporte de pedrinha, né, fazia a pedra voltar na mão, impressionante. E vários fenômenos no céu, né? Sem contar as naves que a gente via passar, eram coisas absurdas. A gente olhava para o céu, o grupo todo dava o comando mental,
explodia uma luz no céu, no ponto onde a gente escolhia. Reuníamos um grupo de 100 pessoas e falava, pessoal, vamos chamar uma nave, uma luz agora naquele ponto lá, ó, do lado daquela região de Órion ali. Todo mundo dava o comando, né? Aparecia uma luz e começava a andar no céu. Impressionante. Durante todos esses anos, eles sempre disseram que tudo que estava acontecendo conosco lá, durante o nosso desenvolvimento, essa história toda essa parceria, eles disseram que já aconteceu no passado. Ou seja, é uma repetição de um ciclo e que sempre aconteceu em momentos aí na história da humanidade. E o livro que contém as histórias que mais se repetiram e que estão agora acontecendo novamente, as mesmas coisas, é a Bíblia. Então nós vamos encontrar na Bíblia várias passagens, várias situações, principalmente na época de Abraão, na época de Moisés e na época de Cristo, de Jesus, quando ele esteve na Terra. Então, eles sempre estiveram presentes. Eles estão aí, em quase todos os episódios da Bíblia, nós vamos encontrar a presença deles, né? Interferindo, passando conhecimento, orientando, intercedendo, né? Nós vamos encontrar a presença deles. E uma das coisas mais interessantes, né, Diana, foi uma vez que eles disseram o seguinte, vocês estão lembrados do povo de Moisés que passou 40 anos no deserto? Vocês conhecem a história de Moisés? Aí todo mundo lembrou, né? Ele falou, vocês lembram do alimento que Moisés recebia para passar para o seu povo? Aí todos nós lembramos do maná, do alimento, né, sagrado, divino, que o povo hebreu, né, tinha como sustento durante 40 anos. Eles recebiam dos céus, de Deus, né, o maná. E ele nos disse, né, vocês gostariam de receber o maná? Nossa, foi impressionante esse dia. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver na minha frente, né, a materialização do maná. Esse dia do maná foi muito interessante, sim, porque um amigo nosso levou uma gamela, né, como se fosse um recipiente assim de madeira, e nós estávamos perto dele, ele deixou no chão aquele recipiente, veio uma luz dentro da mata, flutuando, um fogo, né? Depois eles explicaram que era o plasma e que no passado era conhecido como energia crística ou a sarça ardente. Foi muito interessante, porque aqueles relatos de Moisés, daquele fogo vivo, né? A sarça ardente, eles dizem que o nome correto é energia crística ou o plasma, que é uma manifestação dimensional. É como se fosse uma biotecnologia que interage conosco. Tem alguns vídeos no canal aí que a gente mostrou essa interação com o plasma, que é conhecida como a sarça ardente no passado, né? Quando esse fogo veio, ele foi até a gamela, ao recipiente, né? E explodiu numa luz. De repente, quando ele apagou, estava cheio de maná, cheio de uma bolinha branca, assim, parecendo uma massinha, né? Materializado na gamela. E o mais impressionante, todo mundo conseguiu comer e não sobrou nenhum. Estava justamente a quantidade exata para o número de pessoas que estava lá participando do trabalho. Foi impressionante isso daí, impressionante, né? E o maná deu certinho para todos se alimentarem. Quando eu coloquei na boca, né, eu senti um gosto assim diferente, não tinha gosto a princípio, né? E eles diziam, o gosto que você pensar, você vai sentir. Foi impressionante, você pensava chocolate, morango, tal. O gosto que você pensava, você começava a sentir na sua boca. O maná se transformava naquele sabor. Sim, são várias fases, né, de treinamento e de compreensão. Então, a gente também vai recebendo as informações aos poucos. E a gente vai entendendo e se aprofundando no conhecimento, e aí às vezes eles até vão mudando o linguajar, porque eles não querem nenhum fanático, que ninguém os venere, eles não gostam de veneração alguma, então eles tomam todo o cuidado, né, para que a gente use também a razão, né, não somente o fanatismo, o dogmatismo, que eles falam que tanto prende a nossa cabeça, e a gente se fecha para o novo. Então, sim, a gente
vai mudando, às vezes, o linguajar e o entendimento. E conforme a gente vai avançando e evoluindo no entendimento e no pensamento, eles vão passando mais informação e a gente vai tendo mais experiências cada vez mais profundas. O importante, o objetivo nosso aqui é justamente passar informação, tudo aquilo que eles nos orientaram esses anos todos, para levar para a população, como informação, conhecimento, benefícios, né, em todos os sentidos. Essa parte das experiências a gente só está contando porque muita gente ficou curioso, né, muita gente questionou quais foram as experiências que vocês tiveram. Então eu trouxe a Diana aqui hoje justamente porque a gente queria fazer essa troca com vocês, né, para passar um pouco das experiências. O que importa para eles são pessoas que entendem o mecanismo, compreenderam por trás dos bastidores das coisas e querem realmente realizar o compromisso delas. Entenderam a questão dos dimensionais, a questão do compromisso, o papel que ela tem para exercer, né? E essa questão da parceria e dos contatos é consequência do entendimento e do desenvolvimento da pessoa, né? Então, todos que se esforçarem, todos que realmente compreenderem o mecanismo, conseguirão realmente ter as suas provas, suas experiências. E é lógico, todos vão ter dúvidas, né? Todos vêm com o racional ligado no modo on, né? Então é difícil realmente você quebrar certos paradigmas, assim. Eu queria mostrar para vocês um objeto, uma pedra, né? E essa pedra caiu do céu lá durante um trabalho e também foi entregue a mim, né? Como um presente. Foi muito interessante. E ela tem um formato, vocês podem ver, né? Parece uma navezinha, né? Ela foi materializada, chamamos de pedra discoide. Impressionante, porque quando as naves passam, o campo eletromagnético das naves agrega os prótons e elétrons que estão em suspensão no ar e formam essa pedra. Essa pedra é materializada por causa do campo eletromagnético das naves dimensionais que passam, às vezes, né, quando passam atravessando pelos portais, nos vórtices de energia, acontece essa precipitação e essas pedras caem do céu. É muito interessante. No passado tinha muita pedra lá, né? Tinha chuva de pedras e caiu um monte dessas pedras no formato discoide, né? Muito interessante mesmo. Eu tenho várias, né? Essa aqui eu estou mostrando para vocês. E Diana, qual foi a sua experiência mais marcante com relação ao contato com os seres? Foi com o Bilu? Foi com outro ser? Como é que foi a sua experiência que mais... Ou as experiências que mais te marcaram? Conta para o pessoal. Eu não tenho só uma. Como 10 anos de Dáquila, não foi só uma. Até porque eu também tive sozinha no meu quarto, né? Então, mas eu tenho algumas. Eu vou contar, então, uma que foi quando eu realmente, finalmente, tive a oportunidade de ficar cara a cara com o Bilu. Foi numa outra viagem também aqui em Brasília. E nesse dia eu lembro que ele chamou algumas meninas para entrarem mais para dentro do mato onde ele estava. E eu entrei junto com essas meninas e ele começou a conversar com a gente, né? O que eu achei interessante é que eu fiquei tão ansiosa, nervosa, tipo, que a minha perna começou a tremer, eu perdi a força nas pernas. E de repente eu falei, tive uma ideia, eu pensei, gente, eu tô ouvindo a voz, o Bilu tá vindo daquela direção. Então, o que eu fiz? Eu resolvi me agachar. Me agachei assim. Quando eu fiz isso, me agachei para poder ver se eu conseguia enxergar alguém. Eu vi ele, o Bilu, bem ali. E eu fiquei nervosa, falei, Bilu, eu tô te vendo, finalmente consegui te ver, você tá bem ali, agora que eu abaixei consigo ver a sua silhueta e tudo mais. E aí ele começou a rir, falando que também estava me vendo. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, se aproximem. Aí ele pediu pra gente dar aqueles passos, né, que nem ele falou no vídeo do CQC, da Record, e a gente começou a se aproximar. Olha, eu cheguei tão perto dele que, sabe quando você está conversando, uma conversa normal com uma pessoa, em pé? Eu estava a essa distância dele. Só que a lua estava atrás dele, e então eu estava enxergando ele completamente preto. Não conseguia ver os detalhes do rosto, mas era uma pessoa bem ali na minha frente.
E o que eu achei interessante, que me fez perceber que não era, digamos assim, um humano normal, como, né, como a gente está acostumado a conversar, foi porque ele falou que ele ia ficar menos denso, ele ia diminuir o nível de densidade dele. E quando ele falou isso, e ele estava muito próximo, eu comecei a enxergar a mata através dele. A lua, a mata, tudo. E ele perguntou se eu estava com medo dele, e eu falei que não, porque eu realmente não estava com medo dele. Mas tinham vários iniciantes no grupo, lá mais para trás, que estavam um pouco ainda assustados, sem saber, né, o que era aquilo e tudo mais. E aí ele fez uma brincadeira, ele me distraiu, e aí quando eu estava tranquila e distraída, ele pegou e chegou até aqui em mim, veio até aqui e gritou. E aí eu dei um berro. E aí antes ele tinha falado assim, se você gritar, você vai perder pontinhos, brincou assim comigo. Você não vai passar no teste, brincando. E eu falei que eu não ia ter medo. E aí ele fez isso, me assustou, eu gritei. Quando eu fiz isso, a minha aura, o meu campo, expandiu, as meninas também gritaram de susto, e todo mundo lá atrás também, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo. E ele falou que ele fez isso propositalmente para que a nossa aura expandisse, né, o nosso campo eletromagnético expandisse, e ele conseguisse trabalhar na nossa energia, né, para que a gente não tivesse medo, para o desbloqueio de várias questões que a gente tem no nosso campo áurico, e para ele conseguir trabalhar energeticamente cada uma dessas pessoas. Então, tudo que ele faz, às vezes parece ser bobo, né? Ai, para que dar um susto? Que besteira, nossa, que infantil. Mas não, gente, cada coisinha que ele faz tem um motivo, que a gente, às vezes, não dá importância, e depois ele explica e faz, caramba, faz você pensar, né? E esse dia, para mim, também foi, assim, eu não tenho palavras para descrever, porque era muito próximo, e pelo fato de eu ter conseguido enxergar através dele, tá? Então, ele ficou denso, e depois ele foi ficando mais sutilizado. E aí, de repente, ele fala do nada, assim, olhem para cima, tá, estão vendo aquela nave dourada? Aí a gente olhou, tinha uma super nave dourada passando, aí ele falou, Bilu vai embora nela. E aí a gente vê a luzinha saindo da mata, bem fininha, subindo até a nave. Sai da mata e vai até a nave. Eu sei que parece loucura aqui, né? Mas enfim. O bom disso tudo é que eu sei que eu não estava sozinha, tinha muita gente presente. E assim, não foi uma, duas, 3, 10, 50 experiências, foram muito mais. Então, já são experiências suficientes para a gente saber o que a gente passou. Fora que eu também, por exemplo, já tive experiências em casa, no quarto, sozinha. Vários de nossos amigos aí, colegas do Dáquila também tiveram. E isso vai fazendo com que a gente perceba melhor as coisas, né? Que como o mundo não é nada daquilo que a gente acha que é, porque se fosse depender de eu buscar conhecimento somente no que a TV me passa, do que a faculdade ou o colégio me passou, eu não sei, eu ia estar vivendo numa outra realidade, e eu não ia saber da existência, sabe, de tantas coisas que me fizeram ter uma visão muito além. Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu espero que cada um de vocês também, caso queiram, tenham a oportunidade de também vivenciarem esse tipo de coisa, porque eu não tenho nem palavras para descrever. Rafa. É isso aí, Diana. Obrigado por esses depoimentos. Acho que só quem passa mesmo para realmente sentir na pele, né? O que significa isso? Eu também tive muitas oportunidades. Uma das primeiras que eu tive, e mais impactantes, foi quando eu pude ver, né, o Bilu no Campo Limpo, assim, junto com o Urandir. Né, ele chamou a gente, o Urandir estava junto com a gente, e ele fez questão de mostrar para nós, do grupo ali que estava presente, a parceria que ele tinha conosco, né? E ele chamou o Urandir, né, e abraçou o Urandir na nossa frente. Foi impressionante esse dia, tinham várias pessoas lá que duvidavam ainda, né, achavam que o Bilu era o Urandir e tal, e ele abraçou o Urandir e agradeceu todo o grupo por estar ali, né, e meio que disse o que iria acontecer no futuro com a gente, foi muito legal. Então é muito bonito, assim, a gente perceber a realidade, né, e eu tive essas experiências em 2015, eu estava em Brasília também, a Diana estava até comigo esse dia, nós estávamos fazendo um trabalho com um grupo de novos, né,
pessoas que estavam chegando pela primeira vez em Dáquila. Naquele dia, eu não esperava, né, o que ia acontecer. Nós estávamos fazendo um trabalho e nós estávamos vendo que o Bilu estava conversando com o grande grupo. Tinham mais de 100 pessoas, né? E ele estava conversando numa distância de 100, 150 metros de distância. E era descampado, né? Lá era um pasto muito grande, assim. Estava uma noite de lua cheia, muito clara, assim. E o nosso trabalho tinha um tempo para ser realizado, né? E acabou o tempo, eu recebi a orientação que eu deveria voltar caminhando para encontrar o grande grupo, por uma trilha. Quando eu estava voltando, eu olhei assim para o lado, no pasto, né, no campo, a uns 50 metros de distância, eu vi um homem simplesmente aparecer, começar a se formar no meio do nada. Uma silhueta humana começou a se formar a uns 50 metros de distância, nitidamente se materializando assim e se ajustando aqui na terceira dimensão. Impressionante o que eu vi, né, na minha frente. E eu parei, olhei aquilo e falei, nossa, mas o que é isso? Aí eu não tinha para onde fugir, né? Estava andando por uma trilha, atrás de mim tinha uma cerca com arame farpado, só deu tempo de eu andar para trás assim, segurar no arame farpado, até furei minha mão no arame, tão nervoso que eu fiquei, me segurei assim, falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? De repente aquele homem virou para mim, ficou em pé, no meio do pasto, olhando para mim assim, e levantou a mão assim, fez assim. Num gesto, né, como se fosse pare, né? Aí eu perguntei, na hora eu senti que era ele, né? Porque eu senti aquela aceleração vibracional muito forte. Eu perguntei, Bilu, é você? Aí ele respondeu, sim, sou eu, Rafael. O que você está fazendo aí, sozinho? Eu falei, não, eu estava voltando, né? Aí comecei a gaguejar, eu estava completamente nervoso, ele não sabia nem o que estava acontecendo, né? De repente ele falou, fique onde você está, eu vou me aproximar. Está com medo? Eu falei, não, não estou com medo. Estava me borrando, né? Aí ele veio, começou a dar passos em minha direção. De repente eu vi ele caminhando, parecia que ele estava flutuando no chão, assim, ele não pisava no chão. E ele deu alguns passos para frente e diminuiu de tamanho, como se fosse um adolescente, uma criança de 9 anos de idade. E ele disse, você está me vendo? Eu falei, sim, estou te vendo, mas você parece que diminuiu de tamanho. Aí ele disse, calma, estou interagindo com as realidades paralelas. Agora eu vou ficar mais sutil. Daqui a pouco eu me densifico. De repente ele mudou de lugar e apareceu em outro lugar. Nisso ele já estava mais físico, mais denso. Aí ele disse, está com medo? Eu vou me aproximar. Falei, não, pode vir. Pode se aproximar. Aí ele começou a vir caminhando e batia o pé no chão, assim, bum, 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 bem forte, marchando, vindo em minha direção. Ele disse, nossa, como eu estou pesado. Estou muito denso. Como é difícil voltar a ser humano. Aí eu perguntei, então você já foi humano? Ele, sim, já fui humano. Agora não morremos mais. Eu e os meus irmãos, nós transmutamos. Estamos com a vida eterna. Falei, nossa, Bilu, então você tem o corpo ainda? Ele, sim. Aí ele fez questão de mostrar que ele estava físico ali, materializado. E pisava no chão. Eu senti até o chão tremer quando ele veio andando em minha direção. E ele chegou a ficar 2 metros na minha frente, cara a cara comigo, eu olhando para ele na minha frente, né? Ele estava um pouco mais baixo do que eu. Aí ele disse, eu vou ficar maior, vou crescer. Aí ele começou a crescer na minha frente, simplesmente começou a esticar. Quando ele viu, ele estava com 2,10 metros de altura na minha frente. Um homem forte, a roupa toda colada no corpo, como se fosse um uniforme, assim, uma roupa diferente, muito estranha, né? Eles falam que é a vestimenta, né, que eles usam. E eu pude vê-lo na minha frente, né? Vi os detalhes do corpo, os músculos, vi o rosto dele, assim, muito, muito impactante, né? Ele acendeu o frontal dele, uma luz aqui na testa. Eu pude ver o coração dele dentro do peito dele pulsando, com uma luz que acendia no peito dele. Impressionante. Aí ele conversou comigo
durante 20 minutos. Foi, assim, um momento único na minha vida, né? Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo, né? Essa experiência para mim foi fantástica. E ele falou coisas pessoais, me orientou, falou muitas coisas do nosso passado, né? Disse que nós éramos amigos há muito tempo atrás e que naquele momento ele estava ali porque nós tínhamos um compromisso, um acordo. Todos os dimensionais da Terra tinham esse compromisso. Aí ele me explicou a história dos dimensionais, tudo que eu venho contando para vocês aqui, né? Ele me contou, né? Então, assim, foi fantástico, fantástico. Aí no final, né, ele disse assim, vamos caminhar, Rafael, caminhe. Eu vi ele na minha frente andando, ele falou, agora vou ficar mais sutil, vou começar a entrar para a realidade paralela. De repente o corpo dele começou a ficar transparente na minha frente. Eu via ele do meu lado, ele estava denso, físico, eu via na minha frente. Ele começou a ficar transparente, parecia um homem de vidro. Aí ele começou a ficar transparente, daqui a pouco ele sumiu, desapareceu, e a voz continuava do meu lado falando comigo. Impressionante, impressionante. E eu falava, Bilu, não estou te vendo mais. Ele, eu sei, já estou no mundo paralelo. Ele se despediu, né? Pediu para eu voltar, encontrar o grande grupo e contar essa história para todos. Foi, assim, fantástico. Só sei que eu voltei correndo, né, Diana? Encontrei você e o grupo, como é que eu tava? Conta aí. Rafa, você, você tava branco, suado, sei lá. Eu falei, o que aconteceu? Você tava ofegante, você tentava falar e não conseguia, porque eu acho que você tava muito acelerado. E o mais estranho é que ele saiu e o Bilu apareceu pra gente. Então, ao mesmo tempo, enquanto o Bilu tava conversando comigo, nesse dia eu tava coordenando esse grupo de pessoas que estavam, eu e o Rafa, né? Mas o Rafa saiu. A gente tava com um grupo de iniciantes, não é isso? Não era isso? Grupo de iniciantes que estavam indo pela primeira vez. Então, quando o Rafa saiu, a gente não tava tendo contato, mas aí o Bilu apareceu pra gente, apareceu pro Rafa, e ao mesmo tempo ele estava com um grande grupo lá do outro lado, então ele estava trilocado, ele estava em 3 lugares ao mesmo tempo. O interessante também é que além dele estar trilocado, ele consegue alterar a questão do espaço-tempo. Então, por exemplo, ele já fez isso comigo, inclusive, várias vezes, em que ele aparecia para conversar comigo. Então, por exemplo, se ele demorava 12 minutos comigo, ele às vezes ficava 1 hora com outro grupo, só que na terceira dimensão, nesse mundo físico, se passava o mesmo tempo. Não sei se deu para entender isso que eu estou falando, mas ele consegue alterar a questão do tempo. E ele adora ficar bilocado, trilocado, e ele sempre está com a energia matriz em algum desses pontos. Realmente, isso eu já vi também várias vezes. Ele está conversando comigo e ao mesmo tempo ele aparece para outra pessoa em outro lugar. Ele fica, às vezes, quadrilocado. Já vi, ele está com 4 pessoas, 4 grupos ao mesmo tempo, conversando. E ele fala, gente, isso é normal para nós. A gente consegue muito fácil fazer isso, interagir com vocês dessa maneira. Bilu pode tudo, ele fala, né? Ele disse, vocês um dia farão tudo isso e muito mais. Quem disse isso no passado, né? Então, aquela história, vós sois deuses, né? Nós temos o potencial para nos tornarmos super-humanos. Tem um detalhe interessante que aconteceu, né, que eu não contei. A pessoa perguntou aqui, mas por que você não tirou uma foto dele e tal? Gente, eu estava com cinto, assim, com celular, gravador, lanterna, estava com um monte de coisa. Quando ele veio se aproximando, ele falou, nossa, você está com muito metal, muitos metais no seu corpo. Tire e deixe tudo no chão. E o meu gravador estava na minha mão, né? E eu comecei a gravar o contato, deixei no chão assim, e eu consegui gravar a conversação em áudio, né? Mas muitas pessoas já pediram para tirar foto com ele e já tiraram foto com ele, né? De dia, de noite. Teve um dia, não sei se você estava, Diana, nesse dia, impressionante. Tinha um grupo de pessoas, né? À noite, e todo mundo queria vê-lo, né? Todo mundo aparece, deixa a gente ver você, aparece. Aí ele, vocês querem me ver? Aí todo mundo, sim. Aí ele disse, então todos acendam a lanterna em direção ao Bilu.
Aí todo mundo acendeu a lanterna, aquele holofote, né? Mais de 100 pessoas com a lanterna acesa. Não, já Eu tava nesse dia, eu tava. iluminou Tava. completamente. Aí ele saiu, denso, né? Saiu, um homem assim, saiu de onde ele estava e ficou. Agora, tirem fotos do Bilu. Aí todo mundo começou a tirar foto. Aquele monte de flash, né? Tchá, tchá, tirando foto, foto, foto. Eu tirei também. Aí ele disse, agora olhem no LCD da câmera. Quando a gente olhou, não tinha ninguém na câmera. Ou seja, Foi estranho. ele estava em Ai. pé na nossa frente, a gente tirava foto e não aparecia nada na câmera. Ele não aparecia na foto, né? Aí a gente perguntava, Bilu, por que está acontecendo isso? Ele, porque eu não permiti que a minha frequência fosse captada pela câmera de vocês. Eu estou numa frequência que os seus olhos me veem, mas a câmera não consegue me captar. Porque a luz que eu estou emitindo não é para a câmera, é para os olhos de vocês. Impressionante. Isso para mim foi assim surreal também essa experiência. Inacreditável. Então, tem várias experiências, né? Teve uma outra que era o seguinte, tava mais ou menos escuro, só que a gente conseguia ver o Bilu, porque ele tava um pouco iluminado, sabe, o corpo dele, a silhueta dele tava um pouco iluminada, e a gente conseguia enxergá-lo, mesmo no contato à noite. E aí ele falou pra gente também jogar a lanterna. Só que aí foi diferente nesse dia. A gente jogou a lanterna, todo mundo, e aí a gente não enxergava mais. A gente tirava a lanterna e aí a gente conseguia enxergá-lo. Colocava a lanterna, ele sumia, assim, não dava para ver, entendeu? Não é que ele saía, ele continuava ali, mas a gente não conseguia enxergar. E aí ele explicou a diferença que ele conseguia fazer, né, na manipulação das frequências que ele acessava no momento do contato. Ele consegue trazer diferentes níveis de energia durante a conversação, não sei como é que a gente pode explicar isso, mas é mais ou menos por aí. Sim, ele manipula a energia dele, né? Ele tem controle total da matéria, da mente, a força da vontade dele. É um super-humano, né? É um ser realmente que já está muito além, muito avançado. A gente sabe muito bem, né, quem ele é, o que ele está fazendo aqui e a história dele, né? Foi muito importante para o nosso racional, para a gente acreditar nas coisas, né? A gente precisa de experiências, como eu disse. Nós não nos baseamos na fé, na crença, em coisas que estão escritas em livros, não. A gente vivenciou as experiências, nós passamos pelas experiências, assim como todos os pesquisadores de Dáquila que estão lá até hoje, muitos estão aqui no bate-papo, confirmando tudo isso, nós estamos falando aqui, né, passaram também por muitas experiências parecidas, mas o que importa? O que importa, pessoal, não são as experiências. A gente descobriu isso, a gente percebeu que no final das contas, isso não adianta nada. É só para a gente ganhar motivação. O que realmente importa é o entendimento, né, Diana, do que nós temos que fazer. Exato. Do nosso compromisso. Quem somos nós? Da onde nós viemos? Por que estamos aqui? Por que os caras estão aí com a gente? Quem são eles? Por que eles estão voltando para ajudar a humanidade? E por que eles estão passando tanto conhecimento, tanta informação positiva para nós e se mostrando para nós nessa parceria, né? E qual é a resposta disso? Porque, como o Bilu sempre diz para nós dimensionais estamos na Terra para colaborar com eles, para que nós possamos mudar o sistema, acabar com o controle do governo oculto, destas raças que estão controlando a humanidade, manipulando a história, deixando a população miserável, sofrendo, escrava, né? O sistema precisa mudar. E quando eu digo sistema, é o sistema de modo geral. Inclui tudo. Sistema econômico, social, educacional, religioso, político, tudo precisa mudar. A consciência do ser humano tem que mudar. Só que para isso acontecer, não adianta, sem uma intervenção realmente superior, sem uma ação de um grupo que esteja sendo guiada por consciências maiores que estão aí realmente para trazer uma transformação para o mundo, não tem jeito. Porque esse governo oculto, esse sistema, essas raças que estão por trás, há milênios já, há mais de 13 mil anos que eles estão no controle da humanidade, eles conhecem todos os mecanismos de controle, né?
Então, nós, por nós mesmos, não conseguiríamos ter esse poder de atuar. Realmente, nós precisamos de apoio, de parceria, de ajuda, de uma colaboração. Só que eles deixam bem claro para nós, né? Que o compromisso não é deles, o compromisso é nosso, é dos dimensionais que vieram para cá, que caíram, né? Daqueles anjos que desceram para a Terra e se desvirtuaram, que perderam o compromisso, que saíram do foco, que começaram a agir fora de contexto daquilo que eles vinham fazer. Obrigação nossa de assumir a nossa missão, nosso compromisso e tomar consciência do nosso papel aqui. E a função deles é vir apenas para nos mostrar e despertar a gente para isso, né? Esse é o verdadeiro resgate. É mostrar para os dimensionais quem são eles, o que eles estão fazendo aqui, para que eles possam retomar o compromisso deles na Terra. E quando isso acontecer, quando chegarmos a uma massa crítica de pessoas despertas, de dimensionais preparados para isso, eles vão estar em parceria conosco para trazer benefícios para a população através de nós. Nós seremos os representantes deles atuando na Terra. Um grupo de pessoas que vai trazer tudo de melhor, de conhecimento, de benefícios, de melhorias, de tecnologias, de tudo que eles têm para passar para nós. Como eles dizem, né, Diana? Temos muitos benefícios, infinitos benefícios para vocês. Basta que os dimensionais se preparem, acordem, estejam compreendendo e entendendo a missão deles, né? Então, todo esse treinamento é um grande teste também. Muitos não conseguem dar continuidade a esse treinamento. Muitos desistem no meio do caminho. Não aguentam, porque a força da terceira dimensão, as tentações, as forças que o governo oculto impõe sobre nossas vidas, nos puxam para essa loucura que é a vida na matéria, na 3D. E a gente acaba se desvirtuando, perdendo a nossa consciência, perdendo o nosso foco, né? Dando valor a outras coisas. E quando percebemos, a vida passou, nós estamos aí já, né? A morte se aproxima, perderemos mais uma vez a encarnação, a oportunidade de realizarmos nosso compromisso e, quiçá, alcançarmos a vida eterna, né? Transmutarmos, prolongarmos nossa vida. Será que vamos perder a oportunidade mais uma vez, justamente nesse momento cíclico que estava previsto para que eles voltassem, né? Para estar em parceria com todos, né? Então acho que é isso. O mais importante é termos as experiências, os fenômenos, né? As histórias para contar, porque as pessoas precisam ouvir depoimentos, né? Para que elas possam sentir credibilidade. E a gente não tem medo de falar. A gente sabe o que nós vivenciamos, tem centenas de pessoas em Dáquila querendo também dar os seus depoimentos aqui no canal, e aos poucos a gente vai trazer o pessoal aí para, né, passar seus depoimentos, mas é isso. Só temos a agradecer aí ao Urandir, porque ele conseguiu segurar sozinho durante muitos anos essa perseguição, os ataques, né, da mídia, das pessoas. Até tentativa de assassinato ele sofreu por parte de alguns ufólogos aí. Então a coisa é muito séria, né? Muito séria. Nós só temos que agradecer a ele, aos nossos amigos, por estarem dando essa oportunidade para a humanidade, né? Não é nem para a gente. Então, depois de viver tudo isso, só tem uma coisa que eu sinto que eu tenho que fazer. Eu acho que a Diana também. Só podem pensar e sentir uma coisa: a vontade de servir, de ajudar, de colaborar, de passar o conhecimento, de transmitir um pouco do que a gente aprendeu com eles, né? Do que a gente vivenciou. Porque não tem mais nada a ser feito, a não ser isso, a não ser fazer esse movimento de agregar as pessoas, de despertar a galera, os dimensionais, né? Os 144 mil que estão aí, esperando alguma coisa acontecer para que tudo melhore na vida deles, né? E mal sabem que, na verdade, compromisso é de todos nós. Então nós estamos aqui apenas para dar o alerta,
para fazer o chamado, né? Quem tiver ouvidos, que ouça. Então, eu acho que é isso, né, Diana? Não tem muito o que dizer. Exatamente. Não, tem muito mais experiência, mas assim, acho que não, realmente não é necessário, né, falar cada uma delas, porque são muitas, e o intuito é justamente isso, esse que o Rafael falou. É o que está por trás dos fenômenos, é o que está por trás, né, das aparições, dos seres. É o conteúdo que eles trazem, é isso o que realmente importa, né? Claro que a gente sempre gosta de ver, de tirar foto, de filmar, de gravar. Eu mesma, né, sempre fui muito mais cética com tudo, principalmente pela minha criação. Então, foi importante para mim? Sim, foi importante. Mas o que fica, o que vale a pena, o que nos interessa de fato, é todo esse ensinamento, é essa sabedoria, né, que eu gosto de chamar esses seres de professores, esses professores trazem para a gente e como a gente conseguiu também se transformar como pessoas, principalmente na questão que eu vejo que é muito forte em mim, do controle emocional, né, a inteligência emocional, evitar ser muito vitimista, não quer dizer que às vezes a gente não seja, todo mundo está em aprendizado, mas ser uma pessoa que está muito mais antenada em tudo que acontece ao seu redor, você entende que tudo tem um motivo, sim, mas você sabe se colocar na situação, você não vai achar que, né, você está sendo vitimizada, de que o outro está fazendo para te prejudicar ou aquilo, sabe, tudo que começa a acontecer na sua vida, você começa a ter um entendimento, e por que que esse tipo de situação está chegando até mim? Que aprendizado eu devo ter com isso? Então, você se torna muito mais consciente e vai desenvolvendo a sabedoria, né? E buscando conhecimento. Então, assim, desde que eu entrei no Dáquila, eu me transformei muito como pessoa, às vezes falho muito, ainda tenho vários defeitos, mas eu acredito que eu estou me melhorando a cada dia, me polindo. E eu espero poder contribuir para que várias outras pessoas tenham acesso a esse mesmo tipo de experiências, nova visão de mundo, e claro, que possa também ir ensinando aos outros, mostrando, passando, né, por exemplos, enfim, por palavras, música, cada um vai fazer do seu jeito, né? Todos temos um legado, uma missão de vida, e cada um vai passar da maneira que lhe toque o coração, lhe toque a alma, né? Então, acho que seria isso, Rafa. Com certeza, Diana. E acho que é isso. A gente não tem que provar nada para ninguém também, né? São apenas para motivar as pessoas a caminharem com as próprias pernas e buscarem o conhecimento, o seu desenvolvimento. Então, assim, a gente não está aqui para convencer ninguém também, não. Estamos apenas contando nossa história. E não estamos preocupados se as pessoas acreditam ou não. Tem gente que vem falar comigo, mas eu não acredito, eu não creio em você, nisso que você está falando. Eu falei, tudo bem, não estou preocupado com a sua crença. Não estou aqui para convencer você, não. Estou apenas relatando a minha experiência, com a minha convicção, né, com o meu aprendizado. Se servir para alguém, ótimo, eu vou estar colaborando e motivando as pessoas a também buscarem o conhecimento e as experiências que eu tive. Porque os dimensionais têm que despertar, né, e assumir a sua própria responsabilidade na sua busca. Ninguém vai fazer nada por você. E nem os seres vão aparecer para as pessoas se elas não buscarem, né? Se elas não forem atrás. Eu tive que ralar muito, correr muito atrás, né, para ter essas grandes experiências, né? Não é fácil. Porque nós, como dimensionais, nós que temos a ação a ser feita. O compromisso é nosso, tá? Eles não têm que fazer nada por nós, não. Somos nós que temos que fazer. Eles só estão aí para dar um suporte, um apoio mínimo para a nossa atuação nessa parceria. Então, muitos perguntam, mas por que o Dáquila? Por que só vocês? Não, não é questão de somente nós. É porque este grupo gerou a frequência através do Urandir, ele conseguiu reunir as pessoas, né? E as pessoas que escutaram ele, que tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir, conseguiram enxergar a situação. Conseguiram ver por trás das aparências, né? Não foram manipulados pela mídia, não acreditaram na Rede Record, no Danilo Gentili, né? Não acreditaram. Foram lá conferir, como eu
fui investigar sozinho. Entrei no mato lá no escuro, sozinho, para desvendar os mistérios. Não fiquei em casa, na internet, pagando de sabedoria, de conhecedor, julgando o Urandir e o Dáquila como se fosse mentira. Não, eu fui lá para conferir. Sou cientista, eu sou pesquisador. Eu não sou papagaio do sistema para ficar arrotando que eu sei das coisas e julgando as pessoas sem conhecê-las. Eu fui lá conviver, conhecer, pesquisar, vivenciar por mim mesmo. Porque a minha experiência é que vale, não o que eu acho, não o que eu acredito. Isso não vale nada. Crença não serve para nada. Sim, somente as experiências podem realmente nos levar a algum lugar. Experimentos e experiências, como muitos dizem aí. Eu não acredito que a Terra é plana, é convexa. Não importa, a crença da pessoa não adianta nada. Nós fomos fazer experimentos, e a experiência provou que não existe curvatura nas águas. Não importa se a pessoa acredita ou não, são fatos científicos. Não importa para nós, são comprovações. Então a nossa experiência com os seres e tudo que nós recebemos, as orientações que eles nos pedem, inclusive para ter criado esse canal aqui, foi uma orientação do Bilu, dos seres, né? Nós estamos aqui falando com vocês porque eles pediram para a gente falar com vocês. Não é porque eu quero, porque a Diana quer. Nós estamos em compromisso, nós estamos aqui justamente para servir de exemplo, para que quem aí sentir realmente no coração essa verdade, possa buscar, fazer o seu próprio esforço. Nós não estamos preocupados se vamos juntar pessoas, vamos formar grupo, se as pessoas vão, né, dar dinheiro para nada disso. A gente não está querendo nada disso. Nosso papel aqui é colaborar e passar o que nós vivemos e aprendemos. Só isso. Mais nada. As consequências disso, né, dependem de cada um. Exatamente, Rafael. Exatamente. E agradeço demais o convite mais uma vez, Rafa. O canal tá incrível, eu acompanho bastante. E, inclusive, eu vejo como as pessoas que estão participando estão tendo um entendimento maior, né, sobre todos esses assuntos que a gente estuda há 10 anos, 11 anos, no caso. E agradeço muito, pessoal. Quem sabe eu não volto mais aí, mais para frente, né, Rafa, para falar sobre outros assuntos. A gente tem muita coisa, não consegui nem contar todas as experiências aqui, porque são muitas, de fato, mas é aquilo que o Rafa falou, o principal, realmente, é todo o aprendizado que a gente vem tendo. E é isso, muito obrigada, pessoal. Diana, eu agradeço sua presença aí, mais uma vez, né, aqui no canal. Agradeço a todos que estão aí no bate-papo, querendo que a live se estenda. A gente entende, mas a gente tem que encerrar, se desculpem mesmo. Vamos ver se a gente consegue continuar amanhã. Vou fazer o máximo para voltar aí, para tentar responder todas as perguntas. Então deixe nos comentários, né, suas dúvidas, seus questionamentos. Vou tentar organizar as perguntas aí. E amanhã, se for possível, a gente anuncia aqui a live com antecedência e tenta responder as perguntas de todos. Tá bom, gente? Então é isso. Diana, valeu. Obrigado a todos mais uma vez aí. E vamos em frente, pessoal, em busca do conhecimento e das experiências, né? Isso aí. Que a gente possa ser exemplo para todos aqueles que estão à nossa volta. É isso que importa.